Olá para você que acompanha o Observatório da Televisão, seja bem-vindo a mais um TV no Mundo. Olá, seja bem-vindo ao Observatório da Televisão, seja bem-vindo a mais um TV no Mundo. Hoje vamos falar de Colômbia, um dos mercados mais importantes quando se trata de telenovela, de séries para a televisão. Se você não se recorda, a Colômbia produziu, por exemplo, nos anos 90, um dos mais importantes produtos do gênero. Betty a Feia, por exemplo, é uma das séries mais versionadas do mundo. É isso mesmo, ganhou mais versões do que Maria do Bairro, por exemplo, que é um maior sucesso mexicano da mesma década. Também nos anos 90, Café com Aroma de Mulher, por exemplo, que chegou ao Brasil pelo SBT, também foi um grande sucesso. Você se lembra de Café com Aroma de Mulher? Dá uma olhada. Gaivota que voa longe, voa tão alto. Gaivota que sempre voa atrás de um alvo. Nunca desista. A gerência da Café Export. A gerência da Café Export? Depois disso, depois de Café com Aroma de Mulher e também de Betty a Feia, a Colômbia passou a entrar em mercados antes impenetráveis, como os Estados Unidos, por exemplo, que consumiam muita produção mexicana, e até mesmo o Brasil, né? Que outras novelas colombianas você se lembra que tiveram grande sucesso, grande aceitação aqui no Brasil? Algumas produções como o Pedro Escamoso, por exemplo, até chegaram ao Brasil, vieram aqui pela Rede TV, através da Rede TV para o público brasileiro, mas não acabaram conseguindo um grande sucesso também pelo alcance de audiência da Rede TV e etc, né? Mas vale lembrar que essas produções colombianas são diferentes das mexicanas. Elas têm um pouco mais de ligação aí com o regionalismo, com a cultura local ali da própria Colômbia. Então eles se preocupam muito de mostrar para o mundo, mostrar para a população deles mesmo, para outras partes da Colômbia, né, que a Colômbia é um país bastante diverso, mostrar como é a cultura de cada ponto ali, de cada região, de cada departamento, como eles costumam dizer lá na Colômbia. Diferentemente, por exemplo, dos mexicanos, que sempre produziram um pouco mais conteúdos universais que poderiam funcionar no Brasil, nos Estados Unidos e até mesmo nas Filipinas. Mas é importante ressaltar que o crescimento aí das produções colombianas é concomitante com o surgimento de dois grandes canais privados. A RCN, o canal RCN e o canal Caracol, que hoje aí são os mais importantes da Colômbia, dividem a audiência quase meio a meio, a Caracol hoje um pouco mais à frente, mas produzem bastante conteúdo. E por falar em produção, a Colômbia tem um modelo diferente do Brasil em produção. Não é a emissora que tem todo o controle ali sobre a produção, que produz ali em seus estúdios. Não, não é isso. A Colômbia levou ali para o seu território produtores internacionais. É isso mesmo. Então a Fox americana, a Disney produz também lá na Colômbia. A gente tem a Sony produzindo com muita qualidade na Colômbia, produzindo para essas emissoras e para emissoras estrangeiras. Então a Caracol tem uma ideia de produção, por exemplo, ela vai lá, é responsável por escolher o elenco, por exemplo, fazer toda essa parte artística, e aí a Sony é então que acaba produzindo. Muitas vezes acontece também do produtor internacional, com base na Colômbia, produzir toda a história e entregar para um desses canais, RCN, Caracol. E como a produção é feita em espanhol, há muita facilidade de aceitação em toda a América do Sul e até mesmo no México e Estados Unidos. É isso mesmo, facilita muito o trâmite ali de comercialização dessas produções colombianas com outros países de língua semelhante, inclusive. Aqui no Brasil ainda gera um pouco de resistência. É importante dizer que com Betty a Feia, por exemplo, com Café com Aroma de Mulher, a Colômbia passou a entregar um tipo diferente de telenovela em espanhol. Uma telenovela realmente um pouco mais enraizada ali com a própria cultura do país. Diferentemente da Argentina, por exemplo, que passou a produzir bastante também nos anos 90, produziu bastante nos anos 90, mas também entregava algo um pouco mais universal, diferente também do que era o México, que sempre preferiu as novelas um pouco mais rosas, mais clássicas, o folhetim ali essencialmente maquiavélico, né, muitas vezes, né? Então a Colômbia, até mesmo por incentivos governamentais, acabou indo por um caminho muito interessante, né? Chegaram esses produtores internacionais, muito talento nacional, inclusive hoje os colombianos dificilmente aceitam uma produção internacional esse horário nobre. Quando a Avenida Brasil da Globo foi exibida no país, muita gente chiou, muita gente reclamou, porque preferiria ali um produto nacional, um produto feito pelo talento colombiano. Então a Colômbia acabou indo por um caminho
interessantíssimo por quê? Porque descobriu novos gêneros na telenovela mesmo, é isso mesmo. O gênero telesérie ou supersérie, que é chamado de formas diferentes em diferentes países, em distintos países inclusive, surgiu na Colômbia. Se a gente pensar, por exemplo, narconovelas. Narconovelas surgiram na Colômbia, de fato, né? Esse gênero com essa força, com essa pujança que se espalhou por todo o continente, começou lá. Começou lá com os produtores colombianos, com histórias originais da Colômbia. Então a gente viu, por exemplo, na Netflix, produções colombianas chegando até com mais facilidade para o Brasil. Pablo Escobar, Senhor do Tráfico, por exemplo, é uma produção que surgiu que saiu desse gênero, desse filão colombiano, podemos dizer assim. Então, as pessoas no Brasil puderam acompanhar um pouco mais dessa produção. Antes, por exemplo, a Band, no Brasil, na televisão aberta, exibiu Rosário, que em espanhol se chama Rosário Tijeras, que seria uma tradução literal aí, Rosário Tesouras, né? Que também é uma história essencialmente colombiana, que se passa em bairros pobres, por exemplo, da Colômbia. Medellín, por exemplo, tem surgido com muita força na produção de telenovelas inteiras locadas na cidade. A gente viu, por exemplo, Lady, a Vendedora de Rosas, que foi um sucesso internacional para a RCN, que também chegou à Netflix. Então o público brasileiro acabou tendo acesso mais por meio do streaming. Isso significa, então, que a produção colombiana tem sim um público no país, tem um público fora da Colômbia, apesar de não chegar, por exemplo, na televisão aberta brasileira, que é acostumada aí mais ao dramalhão mexicano. Então é importante ressaltar que a produção de novelas na Colômbia ganhou muita força a partir dos anos 90. A chegada dos canais privados consolidaram essa indústria da telenovela. Depois, os produtores internacionais, com grandes estúdios instalados no país, deram qualidade à produção colombiana, deram know-how aos produtores colombianos, que passaram a produzir com mais qualidade que outros produtores tradicionais do continente. Então, durante muito tempo, por exemplo, a Colômbia foi ofuscada aí pela Venezuela, que é tradicionalmente um grande produtor, né? Historicamente produziu grandes produções clássicas de telenovela que até hoje são versionadas, ganham remakes aí mundo afora, inclusive no México, por exemplo. Então a Colômbia sofreu muito para ganhar espaço por causa da Venezuela, por causa do México, que sempre produziram com muito mais quantidade e sempre tiveram um mercado muito mais consolidado. É importante dizer que um outro gênero interessantíssimo que surgiu na Colômbia, na verdade assim, não foi inventado na Colômbia, mas ganhou muita força na Colômbia nos últimos anos e todos os outros países que falam língua espanhola passaram a fazer também esse tipo de produção, que é a biosérie. São séries que tratam da vida de uma grande personalidade. Então, Pablo Escobar, que eu dei exemplo agora há pouco, né? Pablo Escobar, Senhor do Tráfico, é uma biosérie. Por quê? Porque trata ali da trajetória toda de uma personalidade importante para aquele país, ou muitas vezes de outro país. Eles já contaram histórias, por exemplo, de mexicanos, de artistas mexicanos, de esportistas de outros países para a produção local, que tiveram uma importância, obviamente, na Colômbia, mas que não são necessariamente colombianos. Então, eles pegam isso, essa história, e transformam em algo, claro, colombiano, mas também com um aspecto bastante universal para agradar aí todo esse mercado que a Colômbia já conquistou nos últimos anos. Então a biosérie é também um gênero aí bastante forte na Colômbia, até um pouco saturado, as pessoas já têm reclamado bastante de tantas séries, de tantas bioséries, assim como reclamaram bastante também do narcotráfico, né? Muito das críticas sobre esse tipo de série, esse tipo de telenovela, é justamente ali endeusar, trazer um lado um pouco mais humano, humanizar mesmo aí muitos narcotraficantes, né? Que foram de fato muito perigosos, muito maus mesmo para a população colombiana. Então talvez eles precisariam dosar um pouco aí para pelo menos satisfazer essa população, essa parte do público que não curte esse tipo de produção por ser necessariamente uma abordagem mais humanizada. E para já encerrando o vídeo aqui, é importante dizer que a Colômbia também passou a fazer um tipo de novela diferente do que se fazia, por exemplo, no Brasil. O Brasil que era referência para a América do Sul, né? O Brasil sempre exportou bastante para a América do Sul, era talvez a segunda força do continente aí, a Globo sempre competindo muito com a Televisa. Então a Colômbia veio e acabou tirando um pouco do mercado das novelas brasileiras, né? As novelas colombianas chegaram
tomando espaço muitas vezes por causa do idioma, né? A facilidade de compreensão. Não precisaria, por exemplo, de dublagem, né, para uma novela colombiana, mesmo com muito regionalismo, muito localismo ali, muitas gírias utilizadas em Bogotá, em Medellín, por exemplo. Não precisou de nada disso, não precisou de dublagem, não precisou de nada disso. E aí as novelas colombianas acabaram ganhando bastante espaço. Aliado a isso, a qualidade técnica, né? A gente falou dos produtores internacionais, do know-how internacional que os colombianos ganharam para produzir com alta qualidade. Então, eles ganharam espaço por causa disso. Então, produções em espanhol, produções populares, produções de alta qualidade e um custo muito, muito mais baixo do que uma produção brasileira, por exemplo. Então, eles conseguem entregar um produto mais ou menos similar ao brasileiro e com um preço um pouco mais acessível, né? Então, obviamente, facilitou aí a popularização dessas produções. Mas lembrando que a Colômbia sempre faz uma telenovela pensando no seu mercado doméstico, que é bastante competitivo. Como eu disse, a Caracol e a RCN dividem meio a meio a audiência ali e é um pouco difícil eles não pensarem tanto no mercado nacional, porque cada ponto vale muito a pena. A Caracol agora está um pouquinho à frente, como eu disse também, mas a RCN não perdeu a batalha, vamos dizer assim. E é importante dizer ainda que a Colômbia, apesar de produzir bastante novelas, do público gostar bastante de novela, o que funciona mesmo no horário nobre é justamente os reality shows. Reality shows, programas de talento, programas de concurso mesmo, eles gostam muito disso. Então a maior audiência ali do prime time colombiano é justamente esse tipo de programa. E as novelas acabam vindo depois aí, esses programas são exibidos às 8 da noite, depois 9, 10, 11 horas da noite muitas vezes, vem aí produções dramáticas e os colombianos acabam assistindo por tabela, mas o que funciona mesmo nesse momento, atualmente na Colômbia, é justamente programas não de teledramaturgia, programas de concurso, programas de reality show. Olha só, isso é muito interessante. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui algumas dicas de novelas colombianas para você acompanhar. Elas são de fácil acesso, elas estão no serviço de streaming, por exemplo. Na Netflix, tem bastante produção interessante da Colômbia, tem série colombiana, tem telenovela colombiana. Poderia ter mais, né? Mas já que as novelas não chegam à televisão aberta brasileira, está de bom tamanho poder acompanhar, por exemplo, pelos serviços de streaming essas produções bem produzidas, né, bem realizadas, vamos dizer assim, e com um pouco de tempero colombiano mesmo, né? Diferente ali do que a gente está acostumado a acompanhar quando se trata de produção em espanhol. Né? No caso do México, por exemplo, que tem bastante acesso aí à televisão brasileira, à televisão aberta brasileira. Por enquanto é isso então, eu peço para você curtir, para você compartilhar esse vídeo, para você comentar aqui embaixo o que você achou, dar sugestões do próximo vídeo, por exemplo, e também clicar no sininho aí para você saber quando os novos vídeos estarão disponíveis para você. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!